Oi, 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 oi. Tudo bom? E daí, pessoal? Dela que tá descansada? Dela aquela relaxada? Como diria minha avó, esticar as canelas? Não, esticar a canela é morrer, né? Melhor não. Deram uma descansada na cabeça? Preparados para conversar mais um pouquinho? Então, vamos voltar ao universo da educação especial? Da educação inclusiva, vamos dizer assim? Então, lembra que nós comentamos sobre a questão da escola, da obrigatoriedade dela, aí eu perguntei para vocês se vocês estariam prontos, mas tem uma coisinha que falta, não tem uma coisinha que falta? Perguntinha de prova para vocês. Onde essas crianças estão? Com quem elas estão antes de chegar até vocês? Lembram? Não lembram? Pois é. Quem que prepara elas? Quem que geralmente as ensina a caminhar, dá os primeiros passos? Quem que as alimenta? Lá na minha cidade é a escola que faz tudo isso. Os pais só vêm de noite buscar. Pois é, ok. É deles mesmo que eu estou falando, dos pais. Vamos falar um pouquinho deles, da família, qual que é o papel dessa família? Será que as famílias estão preparadas para isso? Estão preparadas para receber um indivíduo com necessidades especiais, um indivíduo com deficiência, com suas limitações? Vão me acompanhar? Vamos ver o primeiro slide? Vejam comigo ali, por gentileza. Olha a pergunta bem grande ali para vocês, com letras bem garrafais. As famílias estão preparadas? Pois então, sobre esses tópicos que vocês deram uma passadinha de olho ali, eu vou lhes falar que esses tópicos eu coloquei pessoal, são algo pessoal por quê? Foi vivência. Eu realmente presenciei essas situações e vou compartilhar com vocês hoje. Vou falar um pouquinho do que eu tenho visto do mundo da inclusão, ou em algumas situações até mesmo exclusão. Como que esses indivíduos são tratados, até mesmo pelos familiares, e qual o papel da família seria para que esses alunos, esses indivíduos, pudessem se tornar pessoas mais capazes. Bem, vamos começar pelo primeiro item ali? Ok, muitos pais têm vergonha dos filhos. Meu Deus, capaz que o pai vai ter vergonha do filho. Não, gente, é verdade, muitos têm. Imagina você, com o seu filho, filha, gêmeos, trigêmeos, assustei, né? Pegando esse pessoal, vocês com seus filhos caminhando no mercado, seus filhos considerados normais, e começam a fazer aquela birra, ou quero isso, ou quero aquilo, faz você passar aquela vergonha. Ok, se crianças consideradas comuns já fazem com seus pais passarem vergonha, imagina se ela tem alguma limitação, principalmente cognitiva, em que não entende algumas coisas, não tem certos limites. Sim, eles se sentem envergonhados. Sentem até medo, receio, não vergonha por causa deles. Muitos falaram que não é por vergonha por conta deles, é vergonha de o que vão pensar do filho deles. Pois é, gente. Aí a pergunta, lá em cima, as famílias estão preparadas para receber crianças especiais, crianças deficientes no seu contexto familiar? E o resto da família? Não é só o pai e mãe, avós, tios, primos, todo esse povo. Será que são todos integrados, todos fazem parte do convívio dessa criança? Sim ou não? Deixa eu conversar com vocês ali sobre o segundo item. Me acompanhem ali, por gentileza. Questão do isolamento, são marginalizados. E por que isso? Pelo fato dos pais terem vergonha, não saem com seus filhos. A vida dessas crianças são, não posso falar crianças, mas daqui a pouco vocês vão entender o porquê crianças. O porquê que eu não posso falar crianças. Vou deixar vocês curiosos. Então, assim, essas crianças são, de novo, crianças. Não é criança, tá, povo? São indivíduos por enquanto. Na aula que vem, vocês vão entender o porquê que eu não posso falar crianças. Vocês vão gostar de saber. Esses indivíduos são isolados por conta de os pais terem receio dos seus filhos. Então, muitos são isolados e formam aquele famoso triângulo. Que triângulo é esse? Nem todos têm o triângulo. Às vezes é só AB, pontinho A e B. Triângulo, casa, escola especial, ensino regular. Isso aquelas que têm o ensino regular, que conseguem ir ao ensino regular, porque por ter vergonha do filho, deixam em casa, melhor deixar ele só no ensino especial, com iguais a ele,
para que não façam nenhum tipo de maldade com ele. Os pais pensam isso. Então não é só vergonha, também é medo. Então o que acontece é o que eu comentei com vocês. Essa criança simplesmente se isola do mundo. Mais adiante vocês vão entender do que eu estou falando. Próxima aula vocês vão entender do que eu estou falando. Vou dar exemplos práticos disso. Vamos ver o terceiro item? Acompanhem comigo ali, por gentileza. Crianças sadias sendo tratadas como doentes e as doentes sendo tratadas como crianças sadias. Uau! Isso acontece? Sim, gente, acontece. E por que acontece? Simplesmente porque muitos pais, muitas famílias, não estão preparados. Não estão preparados ou não têm talvez conhecimento, cultura, para entender se o indivíduo tem ou não uma certa limitação. Então muitos confundem. Hoje em dia, se vocês forem perceber, a grande maioria dos pais diz: meu filho tem hiperatividade, tem TDAH. Ele é hiperativo, tem que dar remédio para ele. Sem um laudo, sem nada, simplesmente já taxou de hiperativo. E do que eu estou falando? Sobre aquele item que eu comentei com vocês ali, de crianças sadias sendo tratadas como doentes e vice-versa. Vou lhes falar 2 exemplos práticos. Em um primeiro momento, em que, quando eu trabalhei numa PAI, durante 2 anos trabalhei em uma PAI, nós tínhamos várias crianças com deficiência. E aquelas que a gente conseguia perceber que não tinham limitações, que não tinham problemas, e queríamos entender o porquê estavam ali. Em uma conversa com uma família, determinada família, de um indivíduo, de um aluno, já por volta dos seus 13, 14 anos, conversamos com eles. Por que ele está aqui? Quando ele era pequeno, a médica falou que ele era hiperativo. E ela deu uns remédios e a gente está tratando ele desde então. Porque ele é muito nervoso. Ele se mexe demais, ele não para quieto. Enfim, e de lá para cá, o indivíduo já com seus 13, 14 anos, o que vai acontecer com uma pessoa dessas? Pega o indivíduo, considerado normal, e diga que ele tem problema. Desde a sua nascença até os 15, 20 anos. O que vai acontecer com esse indivíduo? Pois é, foi o que aconteceu. O aluno, ele absorveu aquilo para ele e para ele tinha problema. Então, qualquer coisa que ele fazia, se ele agredia alguém, se ele era mal educado, é porque ele tinha problema. Então, ele tinha justificativa. Graças a um corpo de profissionais, conseguimos fazer um laudo e atestar que ele realmente não tinha problema. O aluno ficou 13 anos dentro de uma escola especial e também, menos mal, no ensino regular. Legal. E o outro lado? O outro lado, lembrando que essa primeira família era uma família mais carente, tanto de cultura quanto financeira. Do outro lado, quando eu trabalhei numa escola particular, uma escola privada, uma instituição privada, eu tinha um aluno na mesma faixa etária, entre 13 e 14 anos, que os pais falavam que ele era extremamente normal e não tinha problema nenhum. Qual era a limitação dele? Ele tinha problema auditivo, ele era deficiente auditivo. E, lembra que eu comentei com vocês, daquilo que você fala para o aluno, para a pessoa, a vida toda ele vai acreditar? Pois bem, a vida toda os pais dele falaram: você não tem problema auditivo, daqui a pouco vai passar e você vai falar. Com esse aluno, eu conversava com ele em Libras, ele se recusava a me responder. Por quê? Porque ele não tinha problemas. Ele simplesmente não tinha problemas. E logo ele ia retornar a falar, ia falar numa boa. E assim, como ele sentia a vibração do som, ele acreditava que escutava, que logo aquilo ia acontecer. Então olha só, gente, 2 lados. Uma instituição, uma criança, nesse caso posso falar criança, vou com uma família mais carente, de cultura e financeira, e outra, uma família mais abastada. Ambas dando seus próprios diagnósticos dos seus filhos, sem ir atrás de uma segunda opinião. Pesado, né? Mas acontece. Tenho certeza que vocês têm, acredito que, vocês ouvem muito disso. Meu filho é hiperativo. Ele não para quieto. Acho que o hiperativo deve ser o que mais ganha. E qual seria o papel desses pais? Qual seria o papel desses pais? Sim, eles deveriam criar condições, gente, para que essas... Não posso falar crianças. Na aula seguinte vocês vão entender o porquê que não posso falar crianças. Vocês vão gostar de saber. Na próxima aula, voltando, não é na próxima aula, nessa aula ainda. Estou querendo já ir para lá para contar para vocês.
Então, esses pais, gente, eles devem criar, sim, condições emocionais ao seu filho, para que quando o filho chegar numa inclusão, for um aluno de inclusão, ele possa entender que ali ele vai ser apontado, ele vai ser questionado, principalmente dependendo da faixa etária, muitas se for crianças, não faz mais tenras, assim, que são muito abertos, muito sinceros, vão chegar e perguntar. Então, os pais têm que preparar os seus filhos. E nós, enquanto instituição, enquanto escola, professores, como é que nós vamos orientar esses pais a preparar os seus filhos para a escola? O que vocês acham? Qual seria a melhor opção? Hein? Bom, falamos dos pais, falamos da escola lá no início, num contexto geral. Agora vamos falar da escola num contexto um pouco mais específico. Dá uma olhadinha aí nesse slide aqui comigo. Olha a pergunta que está ali para vocês. E na escola, como deve ser? Vamos lá. Como é que deve ser na escola? Já comentei com vocês lá, anteriormente. Tem que ter espaço adequado, tem que estar preparado para esse indivíduo, não criança, tem que estar preparado para esse aluno, tem que ter material e tem que ter professor que esteja, digamos assim, capacitado para isso. E daí? Lembra disso? Mas, vamos um pouquinho mais além. Vamos falar de uma palavrinha chamada acessibilidade. Então, acessibilidade. O que é acessibilidade? É ter acesso a algo. Pois bem, na sua escola, existem barreiras arquitetônicas? O que são barreiras arquitetônicas? É ter um banheiro adaptado para o meu aluno. Também. É pegar uma porta e deixar uma porta mais larga, caso ele seja cadeirante, para a cadeira poder passar. É ter carteiras adaptadas para que ele possa inserir a sua cadeira de roda embaixo da carteira. Bom, perfeito. Mas é só isso? Da casa que ele está, de onde ele está, até a escola, será que não existem outras barreiras arquitetônicas? E sempre que a gente fala de acessibilidade, vem à mente aquele desenho azulzinho de um cadeirante, em que só vem o cadeirante na cabeça. E aquele que anda de andador, utiliza o andador para se locomover? Quem utiliza muletas, quem utiliza até mesmo a bengala. São situações diferentes, mas todos precisam chegar a algum lugar, todos precisam se locomover. E nesse trânsito de escola, casa, escola, na tua cidade, é fácil para eles? É tranquilo? Eles vêm de ônibus, tranquilo. Ok, chegaram de ônibus na porta da escola. Tem rampa de acesso? Tem um elevador? Uau, ele já quer demais. Calma, gente, não é bem assim. Ok, vamos lá? Tem ou não tem? Não sei. Vamos fazer o seguinte? Pegar botãozinho aqui mágico. Vamos pegar a sua escola e agora ela tem acessibilidade. Não tem mais barreira arquitetônica nenhuma. Ponto. Plim, como mágica, voltou. Sua escola agora está capacitadíssima para receber seu aluno. Estruturalmente ela está recebendo. Olha que bom. A cidade está perfeita para ele poder vir, se quiser, até de casa, tranquilo até a escola. Aqueles que moram perto, tá? Não vamos judiar do povo. Ok? Beleza, chegou na escola, tudo bonitinho. Mas, e o conteúdo? Como é que ele vai ser assim? Como é que ele vai chegar ao conteúdo? É fácil para ele receber esse conteúdo? Vamos pegar um aluno aí cego, vamos pegar um aluno surdo. Como é que ele vai ter acesso à informação? De que forma que ele vai receber essa informação? Também é uma barreira, gente. Também é uma barreira. Você, profissional, consegue tratar com esses alunos? É fácil, é tranquilo para você? Quando eu falo escola, eu falo comunidade escolar no geral. Professor, aluno, direção, equipe pedagógica, funcionários, zeladores, secretaria administrativa, todos. Eu falo escola no contexto geral, no geral. Se um aluno surdo vai até a secretaria pedir uma informação, alguém lá vai saber dessa informação para ele? Pois bem, e o silêncio para no ar. E por fim, vamos usar a mágica? Vamos lá? Plim, vamos lá, damos um plim aqui, como uma varinha de condão. Não tem mais barreiras arquitetônicas na sua escola e não tem nenhum problema mais com acesso à informação,
e todos conseguem se comunicar. Perfeito. Dá uma olhadinha comigo lá no slide. Qual que é o último item que está lá? Currículo. Pois bem, como o aluno teria acesso ao currículo sem esses itens anteriores? Como é que ele vai aprender se nem na escola ele consegue chegar? Como é que ele vai aprender se a informação bate, mas não chega nele, não entra nele? Como é que faz? Pois bem, gente, mais uma perguntinha que eu deixo para vocês no ar. A escola que você está, mas é a mesma pergunta anterior. Pois é, mas agora de mais informações. Então, o que eu vou fazer com vocês nas próximas aulas é sempre isso. Jogar questões no ar, fazer com que vocês fiquem pensando, porque nós vamos tratar esse universo da educação inclusiva de forma em doses homeopáticas, em doses suaves. Vamos abordando item após item e logo depois, só depois, nós vamos nos aprofundando no assunto. Tudo bem? Preparados então? Vamos descansar, dar aquele momentinho de repouso, tomar um chazinho, um cafezinho, dar uma relaxada. Pode ser? Então tá ok, gente. Vão, mas voltem, por favor, não fujam. Daqui a pouquinho eu estou aqui. Até a próxima.